No dia 22 de novembro de 2005, o parlamento alemão elegia a primeira mulher para ocupar o cargo político mais alto do país. Após crescer sob o regime comunista da Alemanha Oriental, se formar em física e virar doutora em química quântica, Angela Merkel se tornava chanceler. Talvez você lembre dela por causa da mãozinha ou simplesmente porque ela está no noticiário internacional há bastante tempo. São 16 anos no poder, um ciclo que se encerra em 2021. Em 4 mandatos, foi uma crise atrás da outra. Um baque no sistema financeiro global em 2008, as ameaças de dissolução da União Europeia, a grande onda migratória que marchou a Europa adentro em 2015, a pandemia de Covid-19. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo falo sobre 5 momentos que definem o legado de Angela Merkel. Mas antes de chegar lá, vamos tentar explicar o estilo Merkel de liderança, fundamental para entender o que vem depois. Se internacionalmente ela se consolidou como principal líder da Europa, dentro da Alemanha, a chanceler viu sua popularidade oscilar nesses 16 anos. Já disseram que ela fazia parte do eleitorado dormir, é econômica com as palavras e faz discursos em tom monocórdico. A falta de carisma teria contribuído para alimentar o desinteresse dos alemães pela política e explicaria em parte porque em 2009 e 2013 a presença dos eleitores nas urnas atingiu mínimas históricas desde a fundação da República. De acordo com o think tank Bertelsmann Stiftung, um percentual em torno de 70%, o menor observado desde 1949. Esse estilo peculiar da Merkel, aliás, virou até verbo, usado informalmente entre os alemães. Zu mäkeln significa algo como não ter uma opinião contundente sobre um determinado assunto, ser passivo, hesitante. Características que na política podem ser virtudes ou defeitos, a depender da situação. A cientista política Ursula Munch, diretora da Academia de Educação Política em Tutzing, na Baviera, com quem eu conversei, disse que com o tempo isso acabou sendo uma vantagem. A ideia é que se Merkel não empolga, também não desperta grande rejeição. Assim, seus apoiadores iam às urnas, enquanto parte do eleitorado preferia ficar em casa porque não seria tão ruim assim se ela vencesse mais uma vez. Quite famous that she always tries first to get an impression of a situation before she speaks out and she acts. So she's always first thinking, or normally. She's first thinking and then she is talking and then acting. So that might be something very special. Perhaps it's a female way of being a leader. Isso fortaleceu a imagem de líder confiável, especialmente agora durante a pandemia, mas falamos disso no fim do vídeo. E tem uma outra palavra em alemão importante para entender a longevidade de Merkel no cargo: Mutti. Algo como mãezinha, apelido que ela ganhou alguns anos depois de virar chanceler. É difícil interpretar essa palavra no contexto da política alemã. Tem gente que acha que não é exatamente um elogio, outros falam que é respeitoso. O experiente cientista político alemão Gero Neugebauer, da Universidade Livre de Berlim, nos ajuda a entender. Mutti is taking all sorrows, all troubles away. You don't have to care. And this is the way it was mentioned here. She, as a Mutti, she is like a hen putting the wings over the little chicken, protecting them. Right. And as long as Mutti is taking care for our problems, we can be sure that these problems would be solved in a way we will accept in a majority. Bom, mas fato é que o estilo único de Merkel permitiu que ela atravessasse temas delicados para qualquer político e mudasse de opinião sem necessariamente ferir sua figura pública, o que nos leva finalmente ao primeiro momento que marcou sua liderança, o fim do uso da energia nuclear na Alemanha. Em 2011, após o tsunami no Pacífico e o desastre nuclear em Fukushima, no Japão, Merkel recuou no que até então era sua posição e lançou o compromisso de eliminar todas as 17 usinas nucleares da Alemanha até 2022. Mais que isso, ela lançou uma agressiva política para mudar o perfil da matriz energética da Alemanha, batizada de Energiewende, mais centrada no uso de modalidades renováveis, especialmente solar e eólica. Nos últimos anos, o país vem batendo recordes no uso de energia renovável. Em 2020, elas responderam por 46% da energia utilizada, um percentual elevado para um país sem grandes hidrelétricas e até então bastante dependente do carvão. Mas talvez um dos melhores exemplos práticos do estilo de liderança de Merkel é o nosso momento número 2, a legalização da união homoafetiva na Alemanha. O ano era 2017 e já fazia mais de uma década que o CDU, a União Democrata Cristã, seu partido, vinha bloqueando o avanço das discussões sobre o tema no parlamento, o Bundestag. A própria chanceler já havia declarado ser contrária à aprovação.
E então, em uma entrevista em junho daquele ano a uma revista feminina, ao responder a uma pergunta da plateia, Merkel disse que vinha observando cada vez mais apoio à pauta entre diferentes partidos e afirmou que não impediria que ele fosse colocado em pauta no legislativo em algum momento no futuro. E emendou que os parlamentares, mesmo seus correligionários, deveriam votar de acordo com suas consciências e não necessariamente conforme a posição do partido. E então, em uma sequência de fatos surpreendente, a oposição rapidamente tratou de colocar o tema em votação, em 30 de junho, apenas 3 dias depois da entrevista. A chanceler votou contra, mas a união homoafetiva, que passou a dar aos casais homossexuais os mesmos direitos que os heterossexuais casados, como a adoção, foi aprovada. Questionada sobre seu posicionamento, ela respondeu: Für mich ist die Ehe im Grundgesetz die Ehe von Mann und Frau und deshalb habe ich heute auch diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt. Es ist richtig, was heute in der Debatte gesagt wurde. Es war eine lange, intensive, für viele auch emotional sehr berührende Diskussion. Das gilt auch für mich ganz persönlich. Und deshalb hoffe ich, dass mit der Abstimmung heute nicht nur der gegenseitige Respekt zwischen den unterschiedlichen Positionen da ist, sondern dass damit auch ein Stück gesellschaftlicher Friede und Zusammenhalt geschaffen werden konnte. E assim, mais uma vez, ela conseguiu navegar pela oposição sem necessariamente se prejudicar. Em pelo menos um momento importante, entretanto, Merkel contrariou completamente seu estilo. Vamos à crise migratória. Em 2015, a Europa se viu diante da mais grave crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. Com o recrudescimento da guerra na Síria e de conflitos no Afeganistão e no Iraque, mais de 1 milhão de imigrantes e refugiados entraram no continente apenas naquele ano. Diante das imagens do desespero de imigrantes que consternaram o mundo, a chanceler respondeu de forma abrupta. Ela não consultou extensivamente as pessoas que entendem do assunto para formar um julgamento detalhado, analisar as consequências e agir, uma rotina que até então tinha se repetido em todas as suas grandes decisões. A Alemanha então mudou radicalmente suas regras migratórias e adotou uma política ousada de portas abertas. Foi o país do continente a receber maior número de pessoas, 476 mil pedidos de asilo em 2015, 36,6% entre um total de 1,3 milhão. A frase da primeira-ministra, que ficou emblemática, "Wir schaffen das", algo como "nós conseguiremos", sugeria que a resposta poderia ser mais humanitária que política. O que aconteceu daí para frente dividiu opiniões. Enquanto ela se tornava a pessoa do ano pela revista Time, viu-se diante das mais duras críticas já feitas à sua gestão, na Europa e dentro da própria Alemanha. Os críticos dizem que a política muito flexível acabou abrindo a porta para partidos populistas de direita, como o Alternative für Deutschland, o AfD, que passou de nanico no parlamento a uma sigla com cerca de 12% dos assentos. Para a cientista política Andrea Romelli, professora de Ciências Políticas da Escola de Governança de Hertie, em Berlim, a decisão foi acertada e vai ser algo pelo que a chanceler vai ser lembrada no futuro. At the time, in 2015, Merkel took great risks. And that's unusual for Merkel. She took a very clear position and did not shy away from confronting right-wing positions, even within her own party. And I think because, she framed the refugee crisis as a humanitarian crisis, which it is and which it was. And she had and still has to deal with all kinds of misunderstandings in that regard. For example, the narrative that she had opened the borders. She hadn't opened the borders. It was a humanitarian crisis. Questionada em agosto de 2020 se arrependia das decisões tomadas nesse período, a chanceler afirmou que faria tudo novamente. Mas não dá para falar da Merkel sem mencionar a crise existencial da União Europeia, nosso quarto momento. Poucos anos depois de assumir o poder, a chanceler teve de lidar com a crise financeira de 2008, que chacoalhou a Europa, colocou o euro à prova e tem desdobramentos até hoje. A política de socorro aos países do bloco, costurada por ela, de um lado gerou enorme insatisfação entre espanhóis, portugueses, italianos e gregos que tiveram de se submeter às políticas de austeridade impostas como contrapartida para a liberação da ajuda financeira. Ao mesmo tempo, ajudou a solidificar a imagem da chanceler como uma das principais líderes globais. Nesse período, ela também deu uma sinalização importante aos alemães, que lhe garantiu o apoio interno de que necessitava. Ao impor as medidas de austeridade, ela dizia ao contribuinte alemão que estava cuidando do seu dinheiro. Merkel, aliás, sempre tentou agir como embaixadora da economia alemã, da indústria alemã, e de certa forma conseguiu. Ela deixa o poder com bons indicadores econômicos. Já a ideia de fortalecer a União Europeia, essa foi mais difícil.
Merkel deixa o poder com o bloco em crise, de ressaca pela saída do Reino Unido, um processo longo que teve início com o referendo lá em 2016 e foi concluído apenas nos estertores de 2020. Internamente, sua aprovação bateu recorde recentemente, graças à forma como ela conduziu a pandemia de Covid-19. Logo no início da pandemia, no dia 18 de março de 2020, em um pronunciamento na TV, durante 12 minutos ela explicou de maneira professoral o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. A partir desse discurso, ela conseguiu o apoio popular de que precisava para pressionar os ministros-presidentes dos Estados Federados, algo semelhante aos governadores no Brasil, a decretarem os primeiros lockdowns. Até então, muitos deles estavam reticentes ante o custo político das medidas. Mais uma vez, ela abandonou o estilo Merkel. Foi uma fala mais emocional, mais direta, sem, contudo, ser populista. A cientista política Jasmin Rieder, professora de Ciências Políticas da Universidade das Forças Armadas em Munique, conjectura que talvez a mudança de humor se deva ao fato de que ela de fato se sentiu tocada por tudo o que estava acontecendo, ou talvez fosse o fato de que ela já não era mais presidente do seu partido e estivesse de saída. Mas fato é que a retórica ecoou entre os alemães. During the first wave, we saw what happened around us. I mean, Italy was everything was going crazy, yeah? Great Britain, Brazil, United States of America, yeah, the political leaders were somehow going crazy, yeah, and so in our point of view, I mean, yeah, they were not acting so serious, more populistically and anti-scientists and so on, you know, and I think we were in this situation that the population in Germany was pretty happy to have a leader which is established and sometimes yes hesitating and sometimes not that fast going forward. Em dezembro de 2020, a chanceler fez seu discurso mais emocionado. Em um debate no Bundestag, gesticulando mais do que o normal, ela defendeu as medidas de distanciamento social nas festas de fim de ano. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. A aprovação da chanceler bateu 90% em abril e ela entrega a seu partido uma enorme vantagem para as eleições de setembro. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Muito obrigada e até a próxima.